Palavra de esperança, meu querido filho e minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé desse paralítico, disse: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhe: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos anotar aquelas passagens ou aquelas inspirações que mais te chamam a atenção no texto. A mim chamam a atenção estes seguintes pontos. O primeiro, paralítico não conseguia chegar a Jesus. O segundo ponto, a fé antecede o milagre. Um terceiro ponto, Jesus penetra o íntimo do nosso ser. Então veja, num primeiro momento nós vamos entender que esse paralítico ele não tem como chegar a Nosso Senhor. Por 2 razões. Primeiro, há uma impossibilidade física. Ele é paralítico. Logo, para que ele consiga chegar até Nosso Senhor, ele necessita de ajuda. Só que veja que há um segundo impedimento. Não há acesso por onde ele possa chegar até Jesus. Então, 2 são as suas limitações. Uma física, motora, e uma outra circunstancial. Só que veja, quando nós temos amigos que são amigos de Deus, não há impedimento que não nos permita chegar até Jesus. Este homem possuía 4 amigos. E por que eu digo que eram amigos? Porque eles não pararam nas impossibilidades. Eles criaram uma alternativa para fazer com que este paralítico chegasse até Jesus. Num segundo momento, o evangelista diz que Jesus, vendo-lhes a fé, veja, Jesus não cura aquele paralítico pela fé do paralítico, porque aquele homem estava num estado de fragilidade tão grande que ele não conseguia nada. Mas vendo Jesus a fé dos amigos daqueles 4 homens, Jesus então olha para aquele paralítico e identifica a principal causa da sua paralisia, que não era uma paralisia só das suas pernas, mas era uma paralisia da alma. E é por isso que antes de Nosso Senhor fazer com que aquele paralítico volte a caminhar,
ele primeiro o liberta dos seus pecados, fonte e origem de toda a paralisia que aquele homem possuía. E num terceiro momento nós entendemos que Jesus ele penetra o íntimo do nosso ser, por quê? Porque quando nosso Senhor diz para aquele paralítico que os pecados dele estavam perdoados, os falsos religiosos que ali estavam, os escribas, os fariseus que ali estavam, pensaram no íntimo do seu coração: quem é este homem para perdoar os pecados de alguém? Ou seja, aqueles homens estavam muito mais movidos por aquilo que eles estavam vendo do que por aquilo que o coração deles era capaz de, movidos por uma fé autêntica, sentir e experimentar. Quantas e quantas vezes os nossos olhos são os grandes juízes das realidades que nos circundam, muitas das vezes impedindo o nosso coração de fazer uma experiência com a graça de Deus que está diante dos nossos olhos. Mas Jesus, que nos conhece por dentro, penetrando o coração daqueles homens, mostra para eles que Ele não é um Deus que não sabe das coisas. Ele sabe de tudo, Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele olha para aqueles homens e diz: o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Como meditação para o dia de hoje, Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem para depois o libertar da sua doença. Que me adianta cuidar do meu corpo se a minha alma estiver doente? Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como esta passagem bíblica te ajuda a iluminar a sua vida? Vamos pedir a nosso Senhor na oração de hoje: Senhor, muitas vezes tenho dado mais importância ao meu corpo do que à minha alma. Dai-me, Senhor, o equilíbrio para saber cuidar adequadamente desses dons que me concedestes. E como ação, se minha consciência me acusar de algum pecado, eu me aproximarei do sacramento da penitência. Sexta-feira é dia de fazermos memória da paixão do Senhor. Não há dia melhor para você procurar o confessionário e se confessar. Na paróquia de Nossa Senhora da Esperança, as vias da misericórdia estão sempre abertas, de modo especial às terças e sextas-feiras, das 16 às 19 horas. Venha fazer essa experiência com a misericórdia do Senhor que cura e que liberta. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Nós nos encontramos amanhã em mais uma edição do Palavra de Esperança. Deus te abençoe.